Não tem como negar. Quando a gente fala de Patrick, Choco e Bruno Zapelli como uma dupla de volantes, parece quase que um delírio. Parece que, pô, a gente tá vivendo um mundo paralelo. Porque o Patrick, ele chega no Atlético nessa questão, né? Vai ser volante, vai ser ponta, em algum momento atua como ala esquerdo, chega até a atuar como lateral esquerdo, mas em nenhum momento se imaginava que o Patrick poderia ser esse camisa 5, o jogador de mais responsabilidade defensiva no time do Atlético. E o Patrick assumiu essa responsabilidade com muito louvor. Um jogador que deixou para trás qualquer tipo de ego. Falou: eu vou correr por essa equipe, eu vou me dedicar por essa equipe. E hoje assumiu um papel que era para ser do Raul, o Raul não conseguiu assim fornecer as condições necessárias para suprir essa necessidade. Era para ser do Filipinho, o Filipinho não conseguiu as condições necessárias para suprir a necessidade. E o Atlético olhava para o mercado, encontrou um elan que no final das contas não foi, e acabou essa posição, essa brecha, caindo no colo do Patrick para ele tentar ser a melhor versão possível de um volante com a camisa do Atlético. Para ele tentar ser a melhor versão possível de um jogador que conseguisse nos proteger e ao mesmo tempo oferecesse capacidade de jogo para que o nosso meio-campo funcionasse da melhor maneira possível. Lembrando, o meio-campo do Atlético durante muito tempo foi um problema ao longo da temporada pela incapacidade de encarar a pressão, pela incapacidade de fazer uma boa saída de bola. E o Patrick volta a dizer, oferece essa dinâmica com bola e oferece também essa dinâmica sem bola. E eu acho que isso engrandece muito o jogo do Patrick, que não é só um volante ali com alguma qualidade, é um jogador versátil para as fases do jogo. No último final de semana, a gente viu o Patrick dando uma assistência belíssima pro gol da vitória contra o Operário. E o Patrick, ele sai ali da posição de volante, vira um ala, chega na linha de fundo, até como um ponta, faz o cruzamento. E óbvio, acho que a gente não tem como não destacar a importância da liderança do Patrick. O Patrick é um líder com a camisa do Atlético. O Patrick é um jogador que assumiu um papel de ter uma voz ativa dentro do elenco do Atlético. Eu não sei se vai ficar pro ano que vem, porque assim, a realidade, se Deus quiser, vai ser outra. De um Atlético na Série A. Mas um Patrick que precisa ser reconhecido por tudo que tá fazendo pelo Atlético nesse processo de Série B. E aí a gente vai pro outro lado, que é o lado do Bruno Zapelli, que aí é mais improvável ainda. Um camisa 10 que tinha fama de ser um pouco competitivo, um camisa 10 que tinha fama de ser pouco, assim, pouco vivo no jogo, ao ponto de ser chamado de Zapelli. Tinha capacidade criativa, todo mundo via, tinha capacidade de passe, todo mundo via. Mas quando se imaginou que o jogador com o perfil do Zapelli poderia se tornar um volante? Apesar de algum posicionamento próximo ao dele na época do Belgrano. E o Zapelli, ele também deixa pra trás qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de ego e fala, cara, deixa comigo que eu vou assumir essa posição pra qualificar o primeiro passe, pra qualificar a transição. E o volante que o Atlético tanto procurava, ele tava vestindo a camisa 10 do time. E hoje, o Atlético é um time muito mais organizado, muito mais encaixado a partir do impacto do Zapelli. Que faz o Atlético ter transições melhores, que faz o Atlético ter mais controle, que faz o Atlético se sentir mais à vontade com a bola, que quebra linhas o tempo inteiro, que permite que o meio-campo se sinta confortável para criar jogadas com interações com associações do Zapelli com o Leozinho, do Zapelli com o Dudu. Então o Zapelli, ele foi uma adição de talento de um jogador que já estava presente, porque ele começa a participar mais. E aí é aquilo, quanto mais Zapelli, melhor. Quanto mais a pele, mais diferente. Quanto mais a pele, mais impactante. E no final das contas, isso acaba contribuindo muito pro jogo do Atlético. Então, uma dupla que ninguém imaginava. E a gente precisa entender que a posição de volante, ela é muito importante. E a posição de volante na Série B, ela é mais importante ainda. Porque a gente está falando de um jogo de transições. A Série B não é aquele jogo de controle. É bate cá, vai lá, bate cá, vai lá, bate cá, vai lá. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se você não tiver uma posição central do jogo ali, jogadores que consigam te oferecer competitividade e ao mesmo tempo noção para fazer essas transições da melhor maneira possível,
Você vai ser uma equipe vulnerável, você vai ser um time vulnerável. O que foi o Atlético durante boa parte do campeonato, principalmente quando insistiu na dupla Filipinho e Raul. A dupla Patrick e Zapelli conseguiu trazer qualidade, conseguiu trazer critério, conseguiu trazer inteligência para o setor, maturidade para o setor. A partir do momento que o Atlético tinha a bola, ele tinha a bola com noção do que fazer com a bola. E a dupla Patrick e Zapelli também, surpreendentemente, trouxe competitividade. Jogadores competitivos, jogadores que disputam, jogadores que duelam, jogadores que se impõem. Então isso acaba tendo impacto muito grande. Isso acaba tendo espaço muito grande no que o Atlético se propõe a fazer e no time que o Atlético se propõe a ser. Zapelli e Patrick, eu acho que são alguns dos principais responsáveis dessa recuperação do Atlético e do impacto coletivo que eles geraram e como o Atlético começa a ser uma equipe muito mais coletiva. E como o Atlético começa a ser uma equipe muito mais com vertentes coletivas muito mais fortes. Um time que não depende tanto de individualidades e a gente vê se defendendo de maneira mais agrupada, atacando de maneira mais associativa. Então, acho que, assim, são duas peças muito chaves, assim. E para essa reta final de temporada, são duas peças que o Atlético não pode se dar o luxo de abrir mão. São duas peças que têm um peso muito grande. O Zapelli como esse organizador, como esse cara que faz tanto o Atlético sair da pressão rápido, ter a transição mais rápido possível e ao mesmo tempo encarar o bloco mais baixo. E o Patrick é um jogador que povoa mais o espaço, né? Patrick é um jogador que tá em mais áreas do campo, que tá influenciando em mais zonas. E acho que ele acaba fazendo isso de uma maneira muito, muito positiva. Volto a dar o exemplo do lance contra o Operário, onde ele atua ali pelo lado esquerdo. Então, assim, o que a gente vai ter daqui pra frente é um Atlético com suas referências bem definidas. E tanto o Patrick quanto o Bruno Zapelli se tornaram referências desse time. Quanto o Patrick quanto o Bruno Zapelli mostraram que podem ser, sim, jogadores assim, são pilares dessa equipe, pro funcionamento dessa equipe, para essa equipe ela se sentir mais à vontade. Hoje o Atlético, ele é reconhecidamente um time de futebol. Hoje o Atlético é reconhecidamente uma equipe que joga junto, que defende junto, que ataca junto. Isso passa pelos seus volantes. Volto a dizer, uma dupla improvável, mas uma dupla que tá funcionando muito bem. Pra temporada que vem, acho que a gente precisa de um camisa 5. Acho que a opção pelo Christian Oliva, inclusive, é excelente. É excelente. Mas, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Valeu? Tamo junto, Horácio, rapaziada. Grande beijo.